A gestão dos estragos causados pelo novo coronavírus na saúde e na economia está na pauta dos chefes de Estado de todo o planeta. No Brasil, a agenda econômica liberal do governo teve de ser freada e alguns princípios flexibilizados. Mas o governo pretende retomar, ainda neste ano, a agenda de privatizações. Na opinião de alguns parlamentares, a desestatização de empresas públicas somente pode acontecer a partir de 2022. No Câmara Debate, que começa agora, eu converso com o líder do PT, deputado Enio Verri, do Paraná, que apresentou uma proposta nesse sentido. E também com Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Senhores, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Enio Verri, eu gostaria que o senhor explicasse o seu projeto, em linhas gerais, o que o senhor propõe e o porquê. Os cumprimentos a você, Maristela. Alexis, é um prazer novamente conversar com você. A essência desse projeto que nós apresentamos, ele pode ser... Eu teria que dizer aqui o princípio dele, né? Eu entendo que num país como o nosso, de altas desigualdades regionais e sociais, é impossível que o livre mercado, pura e simplesmente o Estado mínimo, consiga reduzir essas desigualdades. Mais do que nunca, o Estado tem que estar presente na vida das pessoas, tem que ser ampliado para fazer que haja essa redução de desigualdade. Agora, você imagine numa situação de pandemia, onde o mercado está totalmente desestruturado, não há nenhuma relação de equilíbrio, e mais do que nunca é preciso pautar pela vida das pessoas. E as estatais têm um papel gigantesco nisso. Eu posso falar da Petrobras, da Caixa Econômica, então, que está pagando os R$ 600, da Eletrobras, ou seja, no momento que nem esse, as estatais têm um papel estratégico para a manutenção da vida das pessoas. Além disso, por fim, tem uma outra questão. No momento de crise como essa, se nós formos vender alguma estatal, eu estou colocando no projeto 1 ano, mas na verdade é muito mais de 1 ano, essa crise vai durar muito tempo, mas vender uma estatal até 1 ano após a pandemia, ela será entregue a preço de banana, ou seja, os recursos que a população arregimentou para construir aquela empresa será vendido muito barato, porque estamos em crise e para você vender alguma coisa na crise, você vende muito barato, acabando proporcionando uma margem de lucro muito grande para alguns, em detrimento da maioria da população que ajudou a construir aquela empresa e agora vai ver-se sem os serviços prestados por ela, de forma gratuita, porque é uma estatal, e sem a qualidade também que podia ser feita. Por isso que nós estamos trabalhando muito, muito firme na tentativa não só de que sejam só empresas federais, como está o nosso projeto, mas estamos procurando também ampliar para empresas em nível estadual, que também sejam de propriedade do Estado. Deputado Alexis Fontaine, eu gostaria de ouvir em relação a 2 pontos que foram colocados pelo deputado Enio Verri. Primeiro, essa questão do papel das estatais nesse momento em que vai se buscar uma recuperação econômica, e também em relação ao momento de se vender uma estatal. Recentemente, em abril, o secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercado, Salim Matar, ele disse numa entrevista coletiva que achava que, de fato, não era o momento agora, o mercado não estaria propício para vendas. Mas o governo já sinalizou que ainda nesse ano deve começar algumas estatais, vamos dizer assim, menos importantes, né, menos estratégicas, mas a Eletrobras, por exemplo, já no segundo trimestre de 2021, o governo pretende dar início ao processo de desestatização dessa empresa, que é uma empresa bastante estratégica. Gostaria de ouvir em relação a isso. Primeiro, queria cumprimentar também o deputado Enio Verri, com quem eu tenho um prazer muito grande de estar novamente conversando, a gente conversa bastante nas comissões. Obrigado pelo convite, Maria Estela. Inclusive, essa conversa com o secretário especial Salim Matar foi junto comigo, foi numa live que até fiz com ele, em que ele também reafirmou isso, que não era o momento agora de vender as estatais ou subsidiárias. Vamos falar o seguinte, né? Temos que lembrar que as estatais, as mães mesmo, o governo não pode se não tiver aprovação do Congresso. Mas as subsidiárias, o STF concordou que pode. E todo esse processo de venda é longo. Você tem que fazer avaliação, você tem que fazer um processo licitatório, você tem que fazer uma venda bem feita, que muito bem dito pelo deputado Enio Verri, você não ficar vendendo patrimônio público
para os amigos do rei ou para pessoas beneficiadas. Inclusive, na mesma entrevista, eu perguntei, questionei ele, mas quem for comprar essas empresas, né, ou essas subsidiárias, vai poder usar o BNDES para poder se financiar? Ele falou, não, o que é um grande avanço, porque para mim era uma excrescência pessoas comprarem uma empresa estatal usando dinheiro estatal. Quer dizer, desculpa, mas é pegar meu relógio para me dizer que horas são. Aquilo era realmente muito, muito negativo, muito ruim. Então ele falou, não, é dinheiro de fundos que vêm fora ou grandes empresários brasileiros que podem fazer compra dessas estatais aí, ou das subsidiárias, que são valores menores. Mas vamos lembrar de algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, processos são longos, nada vem rápido, quer dizer, não é que vai ser vendido uma bacia das almas. A afirmação do secretário Salim Matar, acho que ela é responsável com o dinheiro público, é importante, concordo nesse sentido, mas vamos lembrar que nós temos 625 ainda subsidiárias de participações, empresas estatais só federais, não estamos nem falando de municipais e nem de estatais, estamos falando federais, desculpe, minha correção aqui. Quer dizer, é muita empresa onde o governo entrou para ser sócio, para ser o empresário. E aí é que a gente tem uma cabeça diferente, inclusive, do deputado Eniver. Deputado Eniver, quando o senhor fala de desestatização, o senhor está falando, sobretudo, de desmobilização de ativos públicos. Mas no caso de concessões, por exemplo, o senhor acha que concessões também devem passar por esse tipo de limitação? Temos duas coisas para a gente refletir, inclusive sobre a boa intervenção do Alexis. Olha, ele levantou 625 empresas. Eu duvido, Alexis, que essas 625 sejam necessárias na minha concepção. Tá bom? Na minha. Claro, temos divergências e tem maior respeito. Agora, por exemplo, você fala que tem as empresas que são a empresa-mãe e tem aquelas unidades que ficam. Só que, por exemplo, o governo federal pega a Petrobras e transforma as unidades nos estados, deixa de ser empresa-mãe para transformar ela numa outra unidade para poder vender. Isso é um crime. Inclusive, nós já denunciamos isso no Supremo Tribunal Federal. O governo Bolsonaro, na figura especial do ministro Paulo Guedes, tem um afã de privatizar tudo muito grande. Quem assistiu aquele show de horrores que foi a reunião de ministros, eu espero que tenha sido só aquela, que não seja frequente aquele show de horrores, o que Paulo Guedes, que é da nossa área, mais falou? Colocou uma granada no bolso dos servidores públicos, que vai ficar 2 anos sem ajuste, que empresa grande é que é boa, que micro e pequena só dá despesa, olha só, né? E que tem que vender logo, o Banco do Brasil tem que privatizar logo. As declarações do Paulo Guedes me amedrontam, porque não tem a mínima lógica, no momento que nós estamos vivendo, qualquer movimento daquele que ele está fazendo. E realmente eu tenho receio de que ele faça esse processo de privatização via financiamento com dinheiro público. Até porque os poucos dados que existem sobre isso, nós temos pouco mais de 100 famílias que têm uma fortuna acumulada para comprar sozinha empresas desse tamanho, elas não têm interesse nisso. Na verdade, eu não consigo crer que uma família, ou um empresário, ou um pool de empresários compre uma empresa com o seu dinheiro, nenhuma empresa brasileira. Eles podem, sim, captar via um fundo internacional, via uma captação de uma outra fonte de um banco, fora. Mas, de maneira nenhuma, eles colocariam dinheiro bom nisso. Por quê? Porque não é esse o processo capitalista de acumulação e concentração de renda. Esse é um primeiro passo. O segundo, não há como, e eu volto a insistir, e isso não é um preceito religioso da minha parte, né? É que a minha área de formação, tanto no mestrado como no doutorado, a minha graduação em economia é na área de desenvolvimento regional. Está provado que se não houver estatal para motivar o desenvolvimento, ele não anda. Ele não anda, não adianta, porque o mercado ele vai utilizar aquilo que interessa ao mercado. Não cabe às empresas serem boazinhas. O objetivo delas é ter lucro. Agora, aquela visão que se todo mundo procurar ter lucro, a visão do Adam Smith, todo mundo vai ganhar, também não é verdade. Tem que ter regulação, tem que ter coordenação do Estado e tem que ter empresas que façam isso. Você imaginou, em momentos como esse, se não fosse a Caixa Econômica, que é um absurdo, hein? Se a Caixa Econômica sozinha pagar esses R$600, podia ser Banco do Brasil, Banco do Nordeste, bancos privados, CRAS, lotéricas, não estaria todo esse povão acumulado em cima do outro. Ora, se tivéssemos
as empresas estatais atuando como devem ser, a população estaria mais atendida. Por isso, eu vou dizer o seguinte, o processo de desestatização, eu não sou contra per si o processo de desestatização. Eu sou contra a privatização de empresas estratégicas e fundamentais e que garantam o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Então, deputado... Isso é fundamental, porque imagina a Eletrobras, a Petrobras, a Caixa Econômica, o que seria o Banco do Brasil, o que seria do agronegócio e da agricultura familiar sem o Banco do Brasil? Deputado Verri. Então, o receio é esse. Pois não, Marcelo. Então, as concessões não estão no seu projeto? Não. As concessões, eu não trato disso, até porque a concessão, ela tem... Desde 90, com as políticas neoliberais, o Estado ficou muito pequeno. O Estado brasileiro não consegue fazer tudo. Algumas coisas ele tem que fazer, só que ele não tem que doar isso ou vender barato, como está no meu projeto, que o próprio Alexis concorda. O que nós temos que fazer, se tiver que fazer uma concessão, fazemos por número de anos, por exemplo, uma ponte, uma rodovia, alguma coisa assim, fica lá 20 anos, investe, recupera o capital investido e volta para o Estado. Aí sim, aí o Estado continua garantindo aquilo que é do povo. Deputado Alexis, o senhor falou na sua primeira intervenção sobre a necessidade de aprovação do Congresso Nacional para a venda das empresas públicas, aquelas que são as matrizes. Diante dessa necessidade, cada empresa que o governo pretender vender vai ter que submeter a aprovação da Câmara e do Senado. Diante disso, o senhor vê necessidade efetivamente na proposta do deputado Verri, ou você acha que o processo legislativo, da forma como ele está, ele pode resolver isso? Eu entendo a intenção do projeto do deputado Enio Verri, mas assim, eu pergunto, por que nós sabemos mais do que o governo de qual que é o momento certo para vender as coisas? Segundo, o processo é longo, então eu não vejo necessidade de fazer um projeto para poder bloquear o processo. Eu acho que deixa o processo acontecer e uma vez que tem que passar pelo Congresso as matizes, de qualquer jeito nós temos ainda o poder de falar, não é o momento, é o momento. Mas mesmo assim, eu vou falar assim de que boa parte dos deputados federais não tem uma formação de economia ou de mercado para saber agora é bom, agora não é bom. Nós temos uma diversidade populacional e de representatividade no Congresso e muitos não são empresários, nunca tiveram contato com isso, não tem a menor noção. Não sei por que nós é que vamos saber mais do que o próprio governo para poder, ou o próprio mercado. Aliás, muitas dessas vendas, vão lembrar, Maristela, como é que são feitas? É colocado um preço mínimo. Ninguém quis comprar aquilo, como houve agora recentemente um leilão no pré-sal aí, que não apareceu vários dos blocos, não apareceu ninguém fazendo ofertas. E eu lembro que era um modelo de partilha, eu não lembro muito bem, que eu realmente não fui atrás desse mercado do óleo e do gás para poder entender o que aconteceu lá. Mas não tem sucesso, não vende e fica aí. Agora, das concessões, só completando um pouco o que o deputado falou, eu acho que a gente não pode parar com as concessões, porque as concessões entregam para a população brasileira novos investimentos em riqueza sem usar dinheiro público. Deixa as empresas investirem. Lógico, tem lá um plano de payback, né, que é o retorno do pagamento do investimento. Eu acho que muitas vezes esses investimentos são calculados, inclusive qual que é a rentabilidade do retorno. Quer dizer, o risco para o empresário muito baixo, muito baixo. Quer dizer, o risco lá é o custo mais um retorno de 5% ao ano para poder ele fazer o investimento. Mas são investimentos necessários. Precisamos de rodovias, precisamos de portos, precisamos de aeroportos, precisamos de mais rodovias para escoar, ferrovias. Tem muito investimento. O Brasil está super atrasado em infraestrutura, logística e de outros. Vamos falar de saneamento básico, é outro que, pelo amor de Deus, precisamos avançar rapidamente. Saneamento básico, inclusive, era um marco aí, para poder entregar água, para poder, pelo menos, ter tratamento de esgoto, parar de ficar poluindo os rios e mananciais e tudo mais. Então, tudo isso, nossa, vamos lá, avança isso que é necessário mesmo. Eu acho que é importante. Deputado Alexis Fontaine, eu vou fazer a pergunta para o senhor e vou encerrar o programa com o deputado Enio Verri. Eu gostaria que o senhor fosse sucinto. A gente sabe que, passada a pandemia, o volume de recursos disponíveis no mercado mundial para investimentos, para uma série de coisas, tende a diminuir, porque a economia como um todo está desaquecida, né? Aí, quando a gente soma isso, a imagem do Brasil no exterior, que não tem melhorado nos últimos tempos, qual é o impacto que isso pode ter nesse processo de desestatização do Brasil? Das empresas brasileiras?
Boa. Maristela, excelente pergunta. Mas existe muito recurso privado no mundo, muito. Mesmo com essa diminuição, ainda tem muito recurso lá. Agora, as oportunidades é que não são mais o Brasil. O Brasil é aquele lugar que todo mundo fica querendo procurar, né? Dizem que o Brasil é o país do futuro e sempre será. A gente nunca vira o futuro de fato. Quando eu nasci, já existia isso, e tem mais de 5 anos. Mas você está novinha ainda, você está ótimo. Então é o seguinte... Mas esses recursos têm que decidir. Para onde que eles vão? Eles vão para a Índia? Eles vão para o Brasil? Vai para a China? Para onde que eles vão? Eles vão onde tem segurança jurídica. E aí entra uma coisa, mas será que a gente fala, e que você falou que vai ver, que é a reforma do sistema tributário, que é a reforma administrativa, que são as reformas de base brasileiras para poder a gente botar regras claras e o sistema tributário com a mesma sintonia do resto do mundo. E nesse sentido, eu acho que eu e o deputado Enio, a gente concorda que a gente precisa fazer essa reforma tributária para poder gerar um outro ambiente de negócio, gerar muito emprego. Então, a gente precisa ser atrativo nesse ambiente de negócio. Por isso, as reformas estruturais têm que se... Já deu uma folga, vamos voltar para elas para poder entregar um Brasil atrativo para investimentos de toda a monta, porque nós precisamos muito avançar nisso no Brasil. Deputado Enio Verri, gostaria da sua análise em relação ao que eu falei. Disponibilidade de recursos no exterior, passada a pandemia, questão política e agora questão jurídica também, colocada pelo deputado Alexis Fontaine. Na verdade, eu vou um pouco adiante, porque são várias questões, né? Existir a garantia jurídica fundamental, a perspectiva econômica e a garantia política. Hoje nós vivemos uma crise política gigantesca, não há confiança nenhuma do investidor em vir ao Brasil. Essa questão da pandemia é apenas a ponta do iceberg de um país sem governo, um país absolutamente irresponsável com a sua população. Ao mesmo tempo, as reformas de base teriam que ser uma outra pauta nossa, porque as reformas de base do deputado Alexis não são as minhas reformas de base. É diferente. Eu não entendo que a reforma da Previdência, ou a reforma trabalhista, ou a lei da liberdade econômica, que já foram aprovados na Câmara dos Deputados e no Senado, que tiram direitos, que contém consumo da população, que aumenta a concentração de renda, para mim isso não é uma reforma de base. Isso não ajuda o país a desenvolver-se, nem aumenta a capacidade de termos aqui um mercado consumidor amplo para atrair o investimento. Às vezes, a gente fala em reforma de base e acabamos criando aqui um processo de uma competitividade espúria. Ou seja, a gente acha que vai atrair investimento porque tem gente que ganha mal, porque não tem direito trabalhista e o capital vai querer vir. Não é assim. O capital quer vir onde tem competitividade, tem gente preparada, tem qualidade, tem produtividade. E a maneira como nós estamos tratando o Brasil, não me parece que esses fatores estão sendo construídos nesse momento. Senhores, muito obrigada pela participação no Câmara Debate. Um abraço. Eu conversei no Câmara Debate, que acaba agora, com os deputados Enio Verri, do PT de São Paulo, e Alexis Fontaine, do Novo, também de São Paulo. No nosso debate estava o projeto de lei 2715 de 2020, de autoria do deputado Enio Verri, que adia para 2022 a possibilidade de desestatização de empresas públicas em função de toda essa conjuntura econômica doméstica e internacional em função do novo coronavírus. Se você quiser acompanhar esse projeto, vai na página da Câmara, lá no alto, marca Atividade Legislativa, Proposta Legislativa, PL de Projeto de Lei, 2715 de 2020, cadastre o seu e-mail e você passa a receber notificação toda vez que esse projeto tramitar na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê numa próxima edição do Câmara Debate. Até lá.